Destacava, então, que o Palmeiras, nos últimos 3 jogos, tem 3 vitórias, 12 gols marcados e nenhum gol sofrido. Por que o Palmeiras melhorou? Vou dar 3 alternativas, então, Você quer fazer aquela pergunta que você fez na redação. Eu dei tempo, inclusive, para vocês pensarem, tá? Pegadinha do Bruno. Primeira alternativa, porque o Abel fez mudanças na equipe. Segunda alternativa, Sim. porque o time está descansado. E a terceira alternativa é porque ele enfrentou adversários fracos nessas 3 partidas. Ele enfrentou o Cuiabá, enfrentou o Atlético Paranaense, que não faz um bom campeonato brasileiro, e enfrentou o Criciúma. E aí, A, B ou C, Natália? Na lata, eu acho que tem um pouco de todas, mas principalmente... mas principalmente o crescimento do Richard Rios, que voltou da Copa América, não apresentava um bom futebol, e o encaixe de Maurício e Felipe Anderson. Porque e aí passa pelo Abel, então, dele ter o entendimento de que havia necessidade de você gerar um fator novo nesse time. Do jeito que estava, dependendo só do Estevão, e não que não dependa hoje, acho que ele é o grande diferencial do Palmeiras, mas quando você muda as peças do time e com um tempo de treino, e aí teve data FIFA para todo mundo, então todo mundo também parou, mas o Palmeiras parou um pouco antes ali, com uma semana antes de folga ali, entre os jogos, né, alguns dias a mais, isso dá tempo dos jogadores que chegaram se adaptar à ideia de jogo sem ser naquela loucura de joga toda hora e não consegue assimilar. Então, acho que tem muito mais da característica dos jogadores que entraram no time e o crescimento também, e aí eu coloco do Richard Rios, porque ele é um fator muito importante nesse meio de campo também. É um cara que dá saída de bola, é um cara que chega ao ataque, que tem o drible curto, ele vem do futsal. Isso gera uma dinâmica diferente pro meio de campo. Você concorda, Fábio? Eu concordo. Eu não consigo também escolher uma opção dessa só, Bruno. Fala que ele tá no muro agora. Não tem como. Não tem porque, assim... É o capitão. Isso, eu não posso enfrentar uma autoridade assim. Entendi. Mas eu não não ia dá. falar isso, mas na verdade eu tô morrendo de medo deles. Não, mas não é, porque o Palmeiras ele mudou realmente algumas peças, né? E quando você... Maria, você me defende, hein, Zé? Mas faz tempo que a Veia não salta, então mais calma. Se a Veia saltar, você me defende, hein? Não, eu saio correndo junto com você, Bruno. Fica tranquilo. Mas eu acho que assim, o Palmeiras ele mudou algumas peças e automaticamente você muda, né? Lógico, a maneira de jogar. Tem o tempo de descanso também, que não é só o tempo de descanso, né, Bruno? E o Felipe Anderson falou sobre isso. É o tempo que você tem para descansar, mas treinar, também de você treinar. De você absorver as ideias, de você escutar, né, o que o treinador tem para te passar também, e ter tempo para escutar e colocar em prática no treinamento. E tem a questão dos adversários, né? Porque assim, enfrentou principalmente Cuiabá e Criciúma, que são times que hoje brigam na zona com relação à zona de rebaixamento, escapar de uma situação que está muito distante dos objetivos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que dá para a gente olhar para essas 3 questões, né? Esse avanço do Palmeiras com relação aos resultados, as correções que foram feitas e que tornam o Palmeiras ainda mais forte. O que eu falo só, Bruno, que é uma discussão que se tem, é que, assim, primeiro que o Palmeiras, ele passou muito rápido pelas eliminações, né? Lógico que tem um baque, que o jogador sente, e a gente já conversou com o Everton, a gente viu o Gustavo Gomes falando, o Felipe Anderson mesmo, não estava nos planos do Palmeiras, logicamente que não, ser eliminado de 2 competições, mas que tem alguns times que acabam sofrendo mais, né? Se entregando e demora um tempo maior para se recuperar. E o Palmeiras, rapidamente, ele conseguiu os resultados e, enfim, isso é trabalho também, né? Mental, é um time que é competitivo, que sabe o que tem que fazer, enfim. E a questão do tempo que o Palmeiras vai ter a partir de agora e está tendo até o final do ano, de você manter essa questão competitiva. Porque o tempo de descanso, de treinamento, ele é muito bom. Mas o Palmeiras é um time acostumado a competir. Então, eu acho que o Abel vai ter que trabalhar isso também. A semana cheia, ela é muito boa para o jogador, mas você tem que manter essa questão competitiva, porque tem os times que estão brigando com o Palmeiras com relação ao brasileiro, são times que estão num ritmo de competição, que vão estar num ritmo de competição, talvez, maior que o Palmeiras nesse momento. Então, isso também tem que ser trabalhado. É que as eliminações, elas não foram...
talvez traumáticas para o Palmeiras, exatamente. né? Porque nas duas eliminações, o Palmeiras, o torcedor aplaudiu, né? Exatamente. Isso é difícil você ver isso. Tem E mais do que o torcedor ter aplaudido, o time mereceu aqueles aplausos da torcida. Foi assim contra o Flamengo, onde o Palmeiras até questiona ali questão de arbitragem, porque é um lance, aquele lance milimétrico do gol do Flaco, então isso dá uma frustração. E contra o Botafogo a mesma coisa. Sim. Diferente, por exemplo, né, Zé, do ano passado, quando vocês lembram, Natália? Lembra? Quando o Palmeiras cai pro Botafogo, pro Boca? Pro Boca. Sim. O Abel precisou mexer na equipe. E nessa de mexer na equipe, foram 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. E ali foi muito erro dele, né? Exato. Por escolhas dele, insistência em algumas questões e não colocar a molecada. Isso. Que pedia passagem. Isso. Nessa temporada, ele recebe alguns jogadores que ainda não tinham encaixado no time e ele teve que fazer essas modificações ali. Não deu certo. Ele faz as mudanças, mas de qualquer forma é um time que moralmente tem essa autoestima elevada, né, Zé? Apesar das eliminações. Especialmente, por favor, não me leve a mal, pela forma como o Palmeiras saiu, né? Não é que saiu jogando, por exemplo, pênalti contra o CRB, ou contra o Boca, como foi o ano passado, né? Ou como caiu contra o São Paulo na Copa do Brasil. A única ano passado, coisa que chama lembra? atenção foram as primeiras partidas das eliminatórias, né? É verdade. Tanto contra o Flamengo quanto o Botafogo. Sim. Os primeiros 90 minutos dos 180 não foram bons. É que faz... Até nem só o jogo, mas a postura do time a fora. postura. Acho que é mais a postura do que... mas eu acho que passa muito, Bruno. O Felipe Anderson, na entrevista, ele falou uma coisa interessante, o Fábio tocou também, que é o seguinte: nós tivemos tempo para treinar, melhoramos a parte técnica, a parte física, mas deu para conhecer o pessoal. Entendeu? Porque o que acontece? Você imagina, ele, falando dele, do Maurício, 12 anos, 14 anos jogando fora, com um tipo de movimentação, um tipo de comportamento, uma intensidade de jogo, uma forma de jogar, você está no automático. Quando você joga na Itália durante tanto tempo, você fica no automático. Joga no 2 toques, no máximo 3, posicionamento, parte tática e tal. Aí ele vem para o Brasil, cria-se uma expectativa muito grande pela carreira que ele fez fora do país. Quando ele chega, ele precisa conhecer, só que ele conhece os jogadores durante os jogos. Sim. Então, assim, eu conheço... E aí, Fábio, tudo bem? Beleza? Bruno, vamos para o jogo hoje. O Bruno gosta da bola nos espaços futuros. O Fábio gosta da bola no pé. A Nath gosta de fazer 1-2, jogar mais próximo, tal. Ou seja, ele conheceu esses caras no jogo, durante os jogos, e jogos decisivos, né? Em que você não podia nunca jogar abaixo do que se esperava, porque são jogos, por exemplo, Botafogo, Flamengo, jogo que você tem que estar lá no máximo. E eu acho que também tem a questão um pouco do Abel, né? Da questão do próprio Veiga. Sim. O Veiga não estava jogando bem, o Veiga, ele insistia em colocar o Veiga, ele insistia em deixar o Veiga no campo. O Veiga é um jogador importante, foi um jogador importante, eu acho que continua sendo um jogador importante, mas assim, a forma de jogar do Palmeiras já era conhecida. O Veiga sai para o lado, abre o corredor, o Zé Rafael vem, ou vem o Richard Rios, o Aníbal fica um pouquinho mais. O único jogo que ele mudou a forma tática de jogar foi contra o Flamengo, que ele colocou 3-1-3, lembra? Que aí o Felipe saiu logo de cara e tal, que foi quando ele surpreendeu. Isso. Que foi quando o Felipe machucou o olho. A partida da volta contra o Flamengo. E que o Palmeiras jogou bem, né? Jogou bem. Ali o Abel surpreendeu com esses mesmos jogadores, porque ele traz o Veiga e o Felipe por dentro, né? Ele põe o Flaco, acho que é o Flaco e o Rony lá na frente, adianta os dois laterais, que são praticamente pontas, e jogam com 2 zagueiros e com o Aníbal na frente. Ali ele mudou a forma de jogar do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu surpreender. Quando o Palmeiras volta a jogar da mesma maneira, o Palmeiras tem dificuldades. Quando entra o Maurício e sai o Veiga, de novo, o Maurício ele desafoga os meio-campistas. Para quem é meio campo, por exemplo, o Richard ou o próprio Aníbal, o Maurício ele vem por dentro, ele joga, devolve, ele sai, ele se movimenta por trás dos volantes, ele faz movimentações diferentes da do Veiga. Exato. Né? E isso daí facilitou demais o jogo. E aí depois o Palmeiras vai no automático, né? O Felipe agora também já entendeu, já começa a ter os movimentos automáticos, o conhecimento com os jogadores. E aí tem um treinador que é muito bom. O Abel pode ter todos os defeitos às vezes. Né? Às vezes ele é estúpido na entrevista, às vezes está nervoso, e aí cabeça quente e tal. Mas o que ele faz, ele é muito bom. Já, inclusive, tem a entrevista do Abel para a gente acompanhar aqui, tá? Entre essas mudanças, eu acho que a mais evidente é a do Maurício no lugar do Veiga. Sim. Quero que vocês respondam se vai ser assim mesmo ou não, né? A partir de agora, se isso já está definido.
Mas eu acho que vale destacar que nas laterais, nesse momento de queda, nos momentos de queda, o Palmeiras, por causa das contusões, precisou ter o Giai, né, que acabou de chegar. E é impressionante como o Marcos Rocha voltou e voltou bem. E o Caio Paulista, que nos últimos jogos também tem sido importante. Tanto que hoje, a mesma cena, não é, Fábio? Quando ele é expulso, ele sai e sai aplaudido. É porque ele estava produzindo bem, né? Ele tem jogado bem. Tem jogado bem. Enfim, a gente pode questionar o lance, né? Que a gente até falou, pô, mas o jogo já estava feito, desenhado, né? A gente não tem você nunca tem a certeza se o atacante vai fazer o gol ou não, mas é muito rápido essa decisão. Mas que ele vem produzindo pelo lado esquerdo e merece, nesse momento, ser o titular ali por várias questões, mas também pela questão de produção em campo, ele merece. E o Marcos Rocha é isso, né? É o que o Zé está falando do Veiga, por exemplo, a gente não pode deixar em aberto essa disputa com o Maurício, Bruno, porque agora o Palmeiras tem tempo para trabalhar, para treinar, para descansar. Mas às vezes tem menos jogos para escolher um ou outro. Não, tem menos, mas eu acho que aí vai aumentar essa competição também, porque você aumenta o número de treinamentos, você cria mais dúvidas na cabeça do treinador, de produção no dia a dia. Então, e o Veiga não é um jogador para você descartar, não como elenco, como condição de elenco, mas de titularidade mesmo, porque ele tem uma maneira diferente de jogar do Maurício, mas que por muito tempo deu certo. O Veiga descansado, o Veiga motivado, é um jogador que é importante para o Palmeiras. Então, assim, eu não consigo cravar que o Veiga ele vai ser reserva durante todo esse processo de brasileiro, porque o Palmeiras é o que resta para o Palmeiras. Se fosse em outras competições, a gente podia pensar numa forma de poupar um ou outro, mas hoje não. Hoje é uma questão de titularidade mesmo, é assim, quem vai assumir essa condição até o final da competição. E eu acho que o Veiga, com esses períodos de treinamento, né, ele mais recuperado fisicamente, eu acho que ele entra nessa briga. Talvez a dúvida em relação a ele recuperar a titularidade passa muito pelo desempenho de Felipe Anderson e Maurício. Porque, querendo ou não, o Veiga ele joga um pouco mais deslocado para a esquerda. Ele não joga tão centralizado, o Veiga. Ele joga um pouquinho mais... E o Felipe Anderson é um cara que ele sai de fora para dentro, muitas vezes. Ele faz esse movimento. Então, por um encaixe, e a gente via que quando jogava Felipe Anderson e Veiga, não tinha esse encaixe. Talvez por encaixe e pela necessidade de você estar sempre ali batendo os 3 pontos, porque o Botafogo tem que torcer para o Botafogo perder, Fortaleza, a briga está ali. Né? Um Flamengo que tem um jogo a menos, tem coisa para disputar. Eu até acho que o melhor do Veiga é mais pelo lado direito. Concordo quando tem ali a opção para alguém juntar com ele. Nesse o Estevão é um cara de velocidade, ele passa. No time de hoje tem o Estevão. Exatamente, é um cara para você tabelar por ali. Mas tem que ver como é que faz. Mas é tudo uma questão de encaixe do Abel. Eu hoje não mudaria no time. Mesmo o Veiga, com toda a história que tem, por tudo que ele já fez no clube, ele crescendo de produção nos treinos, o time está encaixado. A não ser que você tenha uma necessidade por lesão, alguma questão ali, tática de jogo, o time encaixou. Felipe Anderson entendeu como é que joga, já entendeu a dinâmica de jogo com quem passa nas costas dele ali para fazer movimentação. Peguei os números do Caio Paulista no jogo, nos 67 minutos. Ele tem uma interceptação e 4 desarmes. Olha. Ele acertou 93% dos passes que ele fez ao longo do jogo. E não é só passe lateral, é passe progressivo também. Passe buscando o ataque. E assim, só também uma outra coisa, a gente já vai pro Abel, tá? Mas só um outro jogador que acho que merece um destaque, porque a gente viu ali no começo da nossa conversa o número de grandes chances criadas. E foram grandes chances reais de gol e são números até parecidos com o do Criciúma. Mas a gente muitas vezes, e o próprio Abel muitas vezes, inclusive nas eliminações, ele relacionou as derrotas à falta de efetividade. Sim. O Palmeiras ele tem sido muito mais eficiente graças ao Flaco Lopes também. Esse é um cara que a gente já pode elogiar, Zé, porque são 20 gols na temporada, nenhum de pênalti. Não, eu acho que pode elogiar, sim. Pela evolução dele, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele joga para o time. Exato. Entendeu? Tem que elogiar, sim. Não tem nenhum gol de pênalti, gente. Não, tem que elogiar. Ele evoluiu muito na forma como ele chegou. É diferente, né, Bruno? É um país diferente. Mas ele é da Argentina, é pertinho aqui. Mas é cultura diferente, forma de treinar diferente. Ele demorou um pouquinho, mas é muito também culpa... Falou os críticos. Muito também por culpa do Abel em relação ao processo de adaptação e de evolução, a queda do Rony, porque hoje o Rony, o Palmeiras com o Rony foi muito forte, mas só que os times entenderam que o Rony precisa de campo para ele correr, porque eles têm que apostar a corrida com os zagueiros. Então os times faziam o quê? Recuavam e fechavam todos os espaços. O Rony não é o cara do 1 contra 1, do passe curto, do drible, ele é velocidade, é arranque. Você lembra do carrinho que ele deu no goleiro do Boca?
ele é aquilo ali, ele é brigador, ele tem essa qualidade. Aí não deu, vem cá, agora entra o Flaco, aí muda a característica de jogo, muda a movimentação, tem toda uma série de sistemas, né, que você precisa se adaptar. E não é fácil porque você tem uma cobrança muito grande e a gente esquece muito, Bruno, sabe do quê? Do quê? Do time adversário. Tem isso. Porque o Flaco jogou mal, mas e o time adversário? O que fez para ele não jogar? Verdade. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente esquece que do outro time tem profissionais, tem cara que estuda o time, que sabe. O Palmeiras é um dos maiores marcadores de gols de bola parada. Tem um treinador que estuda especificamente jogadas para isso. E os outros times também. Vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai ouvir o Abel e aí depois... O Palmeiras deu mais uma amostra de que vai brigar forte pelo 3º título seguido do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 15, o Verdão massacrou o Criciúma por 5-0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada, e somou o 4º triunfo seguido na Série A. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.